Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Vamos responder uma questão de processo civil. A questão é de 2017, a banca Consulplan, o órgão Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prova titular de serviço de notas e de registros. Com relação às fontes do direito processual civil brasileiro, avalia as seguintes proposições. Então, é uma questão de processo civil que trata sobre fontes do direito processual civil. Se você está acompanhando o vídeo, pause agora, tente responder a questão e volte em seguida. Agora que você respondeu a questão, vamos aos comentários. Então, é uma prova sobre fontes do direito processual civil, uma questão aí relacionada à parte geral, basicamente, do estudo do processo civil. Então, vamos lá à leitura. Com relação às fontes do direito processual civil brasileiro, avalie as seguintes proposições. 1. O processo civil será interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. 2. Os tratados internacionais em que o Brasil seja parte não são fontes para a aplicação do direito processual civil. 3. A lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudência são consideradas fontes do direito processual civil. 4. A doutrina e a jurisprudência são importantes fontes do direito processual civil, seja para a elaboração das normas jurídicas, seja para a solução dos litígios que se apresentam ao Poder Judiciário. Está correto apenas o que se afirma em. Então, questão tranquila. Trata sobre fontes do direito processual civil e sobre qual aquele tópico que está correto. Então, vamos à análise. Tratando sobre fontes, basicamente é questionar sobre o que origina as normas dentro daquele sistema, dentro daquele conjunto de normas aí e também da própria ciência em relação ao processo civil. Então, tratando de fontes, a gente vai questionar sobre origens ou emanação, né, de onde é que se extrai o direito processual civil brasileiro. Nós temos aí as chamadas fontes criadoras do direito, que basicamente são aqueles que criam, né, o direito, como por exemplo o legislador. Temos as fontes formais do direito, como por exemplo a própria lei, né, as fontes formais, aquelas que o Estado se organizou para elaborar. Temos também as fontes históricas do direito, né, que é aquelas que surgem conforme as questões políticas e ideológicas de um determinado momento da sociedade que acabam originando ou modificando uma lei. Enfim, existem vários tipos de fontes. Aqui nós tratamos principalmente das fontes formais, né, que elas são as mais visadas aí. Mas enfim, tratando sobre fontes, nós temos que ter ciência que o próprio Código de Processo Civil ele não diferencia muito em relação ao Código Civil, então a grande parte das regras de fontes do direito se aplicam também ao direito civil e ao próprio Código de Processo Civil. Então vamos à leitura. Primeiro, o processo civil será interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Essa questão está correta justamente porque a Constituição ela é a fonte maior do nosso sistema jurídico, né? A Constituição ela é soberana, ela é a fonte, a matriz de todo o direito nacional. Então, o próprio Código Civil e Código de Processo Civil ele vai obedecer à Constituição, né? Até porque segundo a própria norma, a pirâmide normativa, né, estabelecida aí por Hans Kelsen e outros doutrinadores, coloca a Constituição como o ponto mais alto e as normas inferiores que devem aí ser comparadas com a Constituição e devem estar a elas inclinadas. Então, o artigo 1º do Código de Processo Civil diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Então, o primeiro tópico está correto, justamente por estar disposto no artigo 1º e nem seria necessário estar disposto no Código de Processo Civil para ser correto, porque justamente dentro do sistema a Constituição ela é a norma maior e a fundamental norma do nosso sistema e todas as outras devem a ela estar aí direcionadas, né? Devem estar conforme a Constituição. Então, o primeiro tópico está correto. Então, primeiro que está correto. Então, de cara, a gente pode eliminar a letra B porque ela não tem o tópico 1, que está correto.
Então, resta apenas a letra A, a letra C e a letra D. Tópico 2. Os tratados internacionais em que o Brasil seja parte não são fontes para aplicação do direito processual civil. O erro aqui dessa questão é dizer que não é fonte. Antigamente, os tratados internacionais eles não tinham tanto valor jurídico aqui no Brasil. Eles eram muito referenciais, não tinham uma força cogente e tudo mais. Mas com determinadas mudanças, especialmente em termos de jurisprudência e decisões do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais passaram a ganhar um pouco mais de importância. E aí, com a reforma constitucional de 2004, com a emenda de 45, né, chamada reforma do judiciário, trouxe aí uma maior importância para os tratados internacionais, porque alterou lá os parágrafos finais do artigo 5º, em se tratando aí de tratados internacionais de direitos humanos e a sua aplicação no próprio sistema interno brasileiro. Então, os tratados internacionais eles têm forte influência atualmente no sistema brasileiro e eles podem sim ser fontes, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, que influencia tanto no direito material quanto no direito processual civil brasileiro e também e entre outras disciplinas também. Então, o Tratado Internacional hoje em dia pode ser considerado também como uma fonte de aplicação de direito processual civil. E tópico está dizendo que não são fontes para aplicação do direito processual civil, né? Então, está equivocado aí. Então, onde estiver aí a questão que tiver a tópico 2, pode ser eliminado aí. Então, letra C e a letra D. Então, só sobraria a letra A como resposta. Mas vamos conferir os outros dois tópicos para justamente saber se está realmente correto aí, o tópico 2 está errado mesmo e se estaremos com a resposta correta sendo a letra A. 3. A lei, os costumes, a doutrina e a jurisprudência são consideradas fontes do direito processual civil. Como eu mencionei, houve uma série de mudanças em relação às fontes do direito processual. Anteriormente, somente a lei ela seria considerada uma fonte propriamente do direito. Mas com o passar do tempo, e as mudanças agora jurisprudenciais e doutrinárias passam a admitir os costumes, a doutrina e a jurisprudência também como fontes, dentro aí de uma influência maior, a jurisprudência tendo aí as súmulas vinculantes, enfim. Temos aí que então que o tópico 3 é considerado correto, pois podem ser fontes aí, podem tanto ser fontes imediatas como imediatas, né? Então, o tópico 3 realmente está correto. 4. A doutrina e a jurisprudência são importantes fontes do direito processual civil, seja para a elaboração das normas jurídicas, seja para a solução do litígio que se apresenta ao Poder Judiciário. Então, está correto, é o tópico 4, porque a doutrina ela justamente serve de influenciar aí, como fonte para o legislador, tanto para os magistrados também que irão decidir os casos concretos. E da mesma forma, a jurisprudência ela tem uma certa aplicação para a solução de litígio, né, que são apresentados ao Poder Judiciário. Então, as duas podem ser consideradas como fontes também. Então, a nossa resposta realmente é a letra A. A letra A é a nossa resposta aí.